Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje, segunda-feira, estamos na segunda semana do Tempo Comum. Hoje, bênção do trabalho. Bênção para quem está trabalhando e bênção para aqueles que precisam do trabalho. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje o meu abraço, com muito carinho, vai para o povo da cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de Bragança Paulista, que recebem e compartilham os nossos conteúdos de evangelização da obra Colo de Maria, do Padre Alessandro. Olha, um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho de hoje fala sobre o jejum. Perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não jejuavam, ao contrário dos discípulos de João Batista e dos fariseus que jejuavam. E a resposta de Jesus foi a seguinte, que não se faz jejum durante uma festa. O jejum tem o seu tempo próprio, o seu tempo devido. E aí Jesus vai dizer, dias virão em que o noivo será tirado, então jejuarão. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte, a vinda de Jesus ao mundo, a vinda do Filho de Deus, a encarnação do Verbo, é como um casamento. Jesus compara essa vinda com um casamento. E Jesus é este noivo. O noivo que vem para desposar, para unir-se à humanidade, aos seres humanos no amor, um amor esponsal. Jesus vem não só revelar esse amor, mas Jesus é a expressão máxima desse amor ao dar a vida na cruz por nós. Nesse sentido, enquanto Jesus, que é o noivo, enquanto ele está presente, não há jejum, mas depois que Jesus foi elevado na cruz, depois que Jesus voltou para o Pai, ou seja, o noivo como que foi tirado. Então, inicia-se um tempo onde o jejum também estará presente. O jejum, diga-se de passagem, era uma prática muito valorizada pelos judeus, bem como a prática da esmola, a prática da oração. No cristianismo, o jejum não foi abolido, mas ele ganhou até mesmo um novo significado, um sentido mais amplo. Fato é que de algumas décadas para cá, podemos dizer, a questão do jejum meio que foi ficando de lado, né? Foi ficando assim de escanteio, né? Foi sumindo da nossa catequese, das pregações, das homilias. E hoje, na verdade, até mesmo muitos católicos acham que essa coisa de jejum é uma bobagem, já caducou, né? Está em desuso. É uma prática medieval que ficou no passado. E é claro, nós sabemos nada disso é verdade. Mas somado a isso também a mentalidade moderna, que é essa mentalidade de fugir a todo custo de qualquer tipo de sacrifício e buscar a todo custo e com todas as forças o prazer, o bem-estar, o conforto. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas não entendam mais o próprio sentido do jejum e principalmente o poder do jejum, o grande benefício
que o jejum traz em várias dimensões da nossa vida, inclusive na vida espiritual, que é aqui, claro, o nosso contexto. Nunca é demais lembrar, filhos e filhas, que um dos 7 pecados capitais é justamente o pecado da gula. Lembra lá no livro do Gênesis, na criação, se comerdes do fruto desta árvore, sereis como deuses. O excesso do comer sempre foi e é causa de ruína. Sempre é prejudicial, todo e qualquer excesso no comer, no beber. E não precisa ser padre para falar isso, né? Hoje, qualquer pessoa esclarecida, um nutricionista, um médico, uma pessoa da área da saúde, e a gente pode dizer que quase que qualquer criança já sabe que o excesso do comer é fonte de doenças, de enfermidades. E o que muitas vezes as pessoas não percebem é que a gula afeta não só a saúde física, mas a gula, por ser um pecado, afeta também a alma. A gente sabe que por trás do excesso do comer está ali escondido no interior da alma do ser humano uma espécie de uma desordem, que é um vazio, uma fome existencial, uma fome de felicidade, uma fome de sentido para a própria vida. E aí a pessoa vai buscar no muito comer, às vezes, nos excessos, tentar de alguma forma suprir, preencher este vazio, essa desordem. Mas quanto mais busca, mais quer e mais insatisfeita fica. Filhos e filhas, o jejum ajuda a colocar um pouco de freio, né? O ser humano, às vezes, ou muitas vezes, precisa de freios, de limites, para não nos deixarmos levar somente pelas nossas vontades e pelos nossos impulsos. Então o jejum ajuda a colocar um pouco de ordem dentro de nós. A oração, unida ao jejum, ajuda a organizar interiormente o nosso ser. E aí a gente vai aprendendo a ter um pouquinho mais de autocontrole, um pouquinho mais de domínio sobre nós mesmos, sobre as nossas vontades, porque nem sempre as nossas vontades são boas. Às vezes as nossas vontades são más, são prejudiciais. Por isso precisamos muitas vezes colocar esses freios nos nossos impulsos, instintos, desejos. E o jejum vem nos ajudar a não sermos tão escravos desses instintos e desejos. Tá aí uma boa dica nesse ano que está se iniciando, né? Você talvez resgatar aí um pouquinho a prática do jejum no cotidiano da sua vida. Talvez uma vez por semana, né? Quem sabe? Olha, com certeza, não só o bem para a tua alma, para o teu fortalecimento espiritual, mas também para a tua saúde. Por isso aí, quem sabe mais um propósito, né? Para você buscar estar reorientando e reorganizando a sua vida espiritual ao longo desse ano que está se iniciando. Que a força de Deus esteja contigo, que a graça de Deus te fortaleça, te ajuda cada vez mais a crescer na vivência da palavra de Deus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em oração nos colocamos neste momento e hoje, Senhor, nós queremos pedir a vossa bênção sobre o trabalho, sobre as atividades profissionais, sobre este filho, sobre esta filha, sobre as suas ocupações, o seu trabalho do dia a dia, seja ele um empregado, profissional liberal, autônomo ou um empregador. Abençoai, Senhor, os negócios, fazei prosperar, Senhor, o fruto do trabalho deste filho, desta filha. Derramai sobre o ambiente de trabalho desta pessoa a paz, a concórdia, a união, a sabedoria, a prosperidade. Afastai deste lugar, Senhor, todo o mal, toda desavença, todo espírito de desordem e abençoai, Senhor, também esta pessoa que precisa de um emprego, que precisa de um trabalho. Abençoai a sua carteira de trabalho, o seu currículo. Que as portas de uma oportunidade possam se abrir na vida deste filho ou desta filha e que desça sobre você, no início deste ano, sobre toda a sua vida profissional, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios,
a bênção do Deus de infinito amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você aqui o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe, eu fico por aqui. Reze comigo a bênção da noite e amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.